A história da França sempre foi marcada por contradições. Ela deixa claro que o país se define, por um lado, pelo compromisso com valores liberais no âmbito interno e, por outro, pela conquista colonial no exterior. Liberdade, igualdade e fraternidade, mas somente para alguns, não para todos. Este vídeo irá analisar uma parte da história extensa e brutal do colonialismo e de seus crimes de guerra. Aqui, nós vamos tratar apenas de um país, mas ao longo da história existiram muitas outras forças coloniais que fizeram muitas outras coisas horríveis. Mesmo assim, a ideia não é comparar essas tragédias. O propósito desse vídeo é destacar as ações da França, já que sua história é frequentemente esquecida, enquanto o país se autodenomina como uma espécie de autoridade moral do mundo. Começando por um país do norte da África, as raízes da Guerra de Independência da Argélia remontam à conquista colonial francesa em 1830, quando a Argélia foi anexada violentamente e integrada ao território francês com uma conquista militar que durou mais de 40 anos antes que o país fosse oficialmente considerado pacificado. Esta conquista foi acompanhada pela morte de quase um terço da população pelas forças francesas, e somente então a Argélia se tornou plenamente integrada como uma colônia de povoamento. A França se beneficiou enormemente da exploração da Argélia. A economia do país foi subordinada às necessidades francesas, significando que dependia da exportação de matérias-primas para a França e da importação de bens manufaturados da França. Isto foi feito para criar um sistema de dependência que, para nenhuma surpresa, levou ao subdesenvolvimento das indústrias e infraestruturas locais, deixando a economia argelina incompleta pós-independência. Como é típico do colonialismo de povoamento, a França incentivou a migração de colonos franceses para a Argélia, criando uma população europeia que dominava todas as facetas da existência argelina, enquanto simultaneamente deslocava e limpava etnicamente argelinos de suas terras. As terras férteis da Argélia foram apropriadas por colonos franceses, significando que colonos franceses apareciam com o exército francês e expulsavam a população indígena, transformando-as em grandes empreendimentos agrícolas úteis para o consumo francês e integrando forçadamente a Argélia à economia francesa. Eles faziam isso confiscando praticamente todas as terras férteis sob o pretexto de que eram terras vagas ou subutilizadas, o que, em ambos os casos, era mentira. Isto foi formalizado através de leis, como a Lei de 1844 sobre terras coloniais e a War Near Act de 1873, que transferiu terras comunitárias e tribais usadas coletivamente pelos argelinos por séculos para a propriedade privada francesa. Isto foi feito para produzir vinho, trigo e outros bens agrícolas para exportação para a França, enquanto os argelinos locais eram reduzidos a trabalhadores braçais em suas próprias terras. Os colonos franceses também danificaram a terra pela superexploração e o uso de culturas comerciais europeias, deslocando os métodos e culturas tradicionais argelinas, como cevada e azeitonas. Além disso, os franceses cultivavam essas terras através do trabalho argelino. O governo colonial francês impôs pesados impostos aos argelinos com a intenção de forçá-los a trabalhar para colonos franceses ou em indústrias de propriedade francesa para pagar esses impostos. Também houveram outras leis que institucionalizaram práticas discriminatórias, incluindo o trabalho forçado. Outras incluíam multas coletivas, confiscos involuntários de propriedade e prisão sem julgamento por coisas como se reunir sem permissão, criticar o domínio colonial ou não mostrar respeito suficiente aos oficiais franceses, seja lá o que isso pudesse significar. Essas punições eram executadas de forma arbitrária e sem supervisão judicial. Durante tempos de dificuldade na França, muitos argelinos foram recrutados como trabalhadores migrantes para o país, particularmente durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde trabalhavam em fábricas e minas sob condições brutais por um salário miserável. Da mesma forma, a localização estratégica da Argélia no Mediterrâneo permitiu à França garantir rotas comerciais benéficas para seus próprios interesses econômicos e atuar como uma base militar a partir da qual poderia projetar poder para o resto da África, especialmente Tunísia e Marrocos. A riqueza mineral da Argélia, incluindo ferro, fosfatos e petróleo, foi sistematicamente explorada por empresas francesas. Esses recursos eram extraídos usando essencialmente trabalho argelino não remunerado e imediatamente exportados para alimentar o desenvolvimento industrial da França. Os lucros fluíam exclusivamente para a França, com o único investimento na infraestrutura argelina indo para o que quer que a França precisasse para continuar extraindo riqueza na Argélia, incluindo linhas ferroviárias e portos.
Projetos de infraestrutura intencionalmente ignoravam comunidades argelinas, focando, em vez disso, em áreas de importância econômica para a França ou para colonos franceses. Essas mesmas empresas mineiras francesas, com apoio estatal, poluíram fortemente a terra, com pouca consideração pelo impacto ambiental ou social nas comunidades locais. Ao longo de tudo isso, a conquista da Argélia foi enquadrada como uma missão civilizatória, que é basicamente um nome bonito para colonialismo e limpeza étnica. Essa missão civilizatória, como deu para perceber, convenientemente só beneficiou a indústria francesa e os colonos franceses na Argélia, com a total exclusão e subordinação econômica, social e política dos argelinos. Na época da Segunda Guerra Mundial, após décadas de resistência anticolonial dos argelinos, havia um sentimento geral de desilusão entre os movimentos políticos argelinos por causa de um padrão de promessas de reforma não cumpridas do lado francês. Ao mesmo tempo, a França estava mais vulnerável militarmente do que nunca. Afinal, isso era depois da Segunda Guerra Mundial. A atmosfera estava preparada para a libertação, e o início formal da guerra veio em 1º de novembro de 1954. Com ataques coordenados pela Frente da Libertação Nacional, ou FLN, contra a infraestrutura colonial em toda a Argélia. Seu objetivo amplo era a independência da Argélia, e inicialmente esses ataques eram de pequena escala e receberam pouco apoio. O conflito atingiu um ponto de virada em agosto de 1955. A Frente de Libertação Nacional lançou ofensivas generalizadas novamente, desta vez com a ajuda significativa de civis. Este foi o começo de sua guerra de libertação após mais de um século de colonialismo e exploração. Eles miraram centros de poder como quartéis militares e prefeituras, e esses ataques resultaram na morte de mais de 100 soldados e colonos franceses. As forças francesas retaliaram e escalaram, massacrando cerca de 10 mil civis argelinos em resposta. Esses abusos, sem surpresa, aumentaram o apoio à Frente de Libertação Nacional entre os argelinos, desencadeando uma resistência pública generalizada que mais tarde definiria a guerra e permitiu que a FLN se tornasse uma força de combate significativa. O que definiu a Guerra da Argélia a partir deste ponto, no entanto, foi o uso sistêmico da violência mais extrema pelos franceses. A tortura era uma ferramenta favorita dos franceses, frequentemente envolvendo métodos como espancamento, afogamento e eletrocução. A violência sexual também era presente, tanto contra mulheres civis quanto como uma forma de tortura para prisioneiros. O exército francês mirava civis indiscriminadamente em seus ataques, às vezes queimando cidades inteiras até o chão, com a intenção de deslocar forçadamente civis argelinos. Em poucos anos, quase um terço da população rural da Argélia foi colocada em campos de detenção na esperança de suprimir a resistência popular ao colonialismo francês. Prisioneiros eram rotineiramente executados e seus corpos eram descartados através de incineração ou lançados ao mar de helicópteros. Alguns prisioneiros eram jogados de helicópteros do mar ainda vivos, como método de execução. Em áreas urbanas, as forças francesas se concentravam em vigilância em massa e tortura. Este método brutal de guerra se estendeu até mesmo à própria França. O massacre de Paris, em 1961, viu a polícia francesa matar centenas de manifestantes argelinos pacíficos, muitos dos quais foram jogados no rio Sena para se afogarem. Apesar da superioridade militar francesa, a diplomacia foi o fator decisivo. A Frente de Libertação Nacional internalizou sua luta, atraindo atenção global para as atrocidades francesas na região. Por volta de 1962, a pressão internacional e o mal-estar doméstico forçaram a França a negociações, que resultaram na independência da Argélia. E embora a Argélia tenha vencido, a guerra foi custosa, resultando em centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, uma estrutura social despedaçada e um legado de trauma. Na França, a guerra revelou a imoralidade de suas ambições coloniais, apesar de um público francês relativamente entusiasta pelo colonialismo, particularmente na Argélia, principalmente por causa dos benefícios econômicos. Revelações públicas de tortura e massacres, no entanto, causaram indignação em alguns setores da sociedade francesa, particularmente à esquerda, mas também escritores religiosos. Em resposta às críticas, o Estado francês continuou e continua a censurar evidências e discussões sobre as atrocidades cometidas e minimiza o conflito o máximo possível. Em 2001, um relatório foi publicado por Paul, que na época era um general aposentado. Nele, ele admitiu múltiplos crimes de guerra, incluindo tortura e execuções sumárias, e alegou que isso era apoiado pelos mais altos escalões do governo francês. Ele também argumentou que isso era uma coisa boa. Tentaram processá-lo por crimes de guerra, porque ele é um criminoso de guerra,
mas isso foi rejeitado com base em uma anistia de um governo francês anterior para qualquer pessoa envolvida na Argélia. Suas únicas punições foram uma multa de 7.500 euros e a perda de suas honras militares. O problema é que esta multa foi por defender o uso de crimes de guerra, não pela parte de cometê-los. Apesar das revelações, a França não reconheceu formalmente o uso sistêmico da tortura até 2018. Madagascar foi outra colônia francesa. Os franceses haviam ocupado a ilha em 1895, exigindo 8 anos de brutal pacificação para solidificar o controle. No século XX, a economia e a governança de Madagascar estavam firmemente estruturadas, muito parecido com a Argélia, para beneficiar a França. O trabalho e os recursos de Madagascar eram explorados para os interesses econômicos franceses, enquanto os colonos franceses desfrutavam de seus privilégios de colonos. O opressivo sistema do Código Indígena concedia aos administradores franceses a autoridade irrestrita sobre as vidas de Madagascar, aplicando punições severas por supostos crimes menores, da mesma forma que na Argélia, chegando até mesmo a políticas de recrutamento militar serem aplicadas à população nativa. A França, é claro, começou sistemática e ilegalmente confiscando terras de Madagascar, reorientando a economia agrícola para servir aos interesses franceses e priorizando culturas comerciais em detrimento da agricultura de subsistência local. Eles fizeram isso através de um decreto de 1896, que declarava todas as terras vagas e subutilizadas como propriedade do Estado. Eles, é claro, decidiam quais terras eram vagas ou subutilizadas, independente de quem vivesse lá e de como a terra fosse usada. A terra confiscada seria então redistribuída entre colonos e empresas francesas, essencialmente de graça. Resumindo, a terra de Madagascar foi arrancada deles e simplesmente entregue a colonos franceses. Essa terra era então usada para culturas comerciais, destruindo o solo e causando escassez de alimentos para a população nativa. A população nativa era então submetida a trabalho forçado em fazendas e plantações de propriedade francesa, às vezes até na mesma terra da qual foram desapossados, por pouco ou nenhum salário. As florestas incrivelmente biodiversas de Madagascar foram intensamente exploradas pelos franceses para madeiras de lei valiosas, como ébano e pau-rosa, que eram rapidamente exportadas para a França para uso em móveis de luxo e construção. O que restava era desmatado para plantações de culturas comerciais como café, baunilha e cravo da Índia. Sem surpresa, isso resultou em desmatamento significativo, desertificação e erosão do solo, com Madagascar experimentando uma perda de 90% de sua cobertura florestal original desde então. Minas locais e recursos minerais eram impiedosamente explorados para grafite e ouro, com investimento zero da França em Madagascar ou em sua população nativa, além de ferrovias e portos usados para enviar tudo que foi roubado de Madagascar para a França. Assim como a Argélia, décadas disso transformaram Madagascar em um fornecedor de matérias-primas de baixo custo para a França e em um importador de bens acabados franceses caros, em essência, arraigando o subdesenvolvimento de Madagascar muito depois da independência. Tudo isso também foi enquadrado como uma missão civilizatória. Durante a Segunda Guerra Mundial, forças britânicas ocuparam Madagascar, derrotando as forças francesas presentes lá. Isso se tornou um símbolo da vulnerabilidade militar francesa e inspirou sentimentos nacionalistas crescentes entre o povo de Madagascar. As tensões irromperam na noite de 29 de março de 1947, em uma revolta nacionalista, desencadeada por um ressentimento generalizado sobre a exploração francesa. A insurgência foi restrita à região sudeste da ilha e armada principalmente com facções e lanças, muito poucos rifles e no máximo 3 metralhadoras. A resposta da França foi rápida e brutal, exemplificando as medidas extremas usuais que as potências coloniais usavam para suprimir a dissidência. Apesar da falta de uma ameaça séria, aldeias inteiras foram arrastadas em retaliação, com estupros generalizados, tortura e execuções sumárias por forças francesas. Milhares de pessoas de Madagascar fugiram para a floresta para escapar da violência francesa, onde muitos morreram de fome e doença. Voos da morte também foram usados como método de execução. As estimativas do número de mortos variam amplamente devido a um clima de segredo da França, em que apenas jornalistas aprovados pelos franceses eram autorizados a se aproximar das zonas de operação, essencialmente forçando todas as informações a passarem por uma censura militar, muito parecido com o que Israel faz. Independente disso, um documento classificado colocou o número de mortos em 89 mil pessoas. Por outro lado, a situação política que levou à Guerra da Indochina Francesa é mais difícil de simplificar do que a Argélia e Madagascar. O domínio colonial francês na região começou novamente em meados do século XIX.
eles colonizaram as áreas do moderno Laos, Camboja e Vietnã, tornando-se a Indochina. O Vietnã especificamente, no entanto, foi um ponto quente de resistência, onde o ressentimento nacionalista contra o domínio francês se combinou com ideias comunistas emergentes após a Primeira Guerra Mundial. O colapso da França em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, afetou fortemente a Indochina, com a autoridade francesa na região sendo severamente enfraquecida. O Vietnã proclamaria uma independência de curta duração em uma tentativa de se separar da França, formando um governo com nacionalistas não comunistas. Em outubro de 1945, os franceses começaram sua tentativa de reafirmar o controle sobre a Indochina, conseguindo capturar território no sul. O Viet Minh, a força insurgente que havia resistido ao Império Japonês, agora resistiria aos franceses, na esperança de ter verdadeira independência, com a ajuda da vizinha China e da União Soviética. Os insurgentes vietnamitas eram fortemente influenciados pelo comunismo e especialmente pela estratégia de guerrilha de Mao Zedong, que eles combinaram com o nacionalismo vietnamita, educação ideológica e a mobilização do campesinato com grande efeito. Diferente de outros exemplos, o Viet Minh tinha apoio material de várias nações socialistas e uma vantagem numérica sobre as tropas francesas na região. No entanto, isso não significa que eles estivessem nem perto de igualdade. O Viet Minh ainda estava extremamente mal equipado comparado aos franceses e dependia fortemente da guerra de guerrilha para obter sucesso. As operações francesas durante a Guerra da Indochina, na típica moda francesa, mirava sistemicamente populações civis com o fundamento de que estavam eliminando forças guerrilheiras. Tropas francesas, incapazes de engajar diretamente o Viet Minh, confiavam em punição coletiva, atacando aldeias indiscriminadamente ao menor sinal de suspeita. Mesmo provocações menores, como a descoberta de materiais pró-independência ou a perda de um soldado para táticas de guerrilha, frequentemente escalavam para violência horrível, incluindo bombardeio e queima de aldeias inteiras, e o assassinato indiscriminado de civis, independentemente de idade ou gênero. Tortura, novamente, tornou-se uma prática comum para as forças francesas, junto com estupro e execuções sumárias. Os franceses participavam de atos horríveis de mutilação, colocando cabeças decapitadas em estacas, cortando partes do corpo e coletando lembranças dos corpos vietnamitas. Diferente do povo do Vietnã, os civis da França nunca foram submetidos à mesma violência, o que é mais um exemplo da assimetria entre os dois lados. A guerra colonial permaneceu um conceito distante e abstrato para a maioria da França, e assim, sem responsabilidade doméstica e até mesmo com algum apoio tácito do público francês para atividades coloniais. Porém, isso mudaria no início de 1954, quando o exército francês sofreu uma derrota especialmente humilhante em Dien Bien Phu, a fortaleza e base aérea militar francesa, que era extremamente bem fortificada, contendo uma grande guarnição e sendo um ponto de orgulho para o exército francês. Suas defesas externas foram tomadas pelo Viet Minh, que então montou armas antiaéreas escavadas em uma encosta com vista para a base, permitindo-lhes disparar sobre a pista de pouso. Isso significa que a guarnição estava sitiada e não podia receber reforços. Esta derrota levou a um colapso massivo no apoio à guerra na França. Pouco depois, o governo francês mudou e o novo primeiro-ministro, Pierre, assinou um rápido tratado de paz e abriu negociações com o Viet Minh. Um acordo de cessar-fogo foi alcançado, mas, por insistência americana, como sempre, o Vietnã foi deixado dividido em dois estados cortados ao meio. Este curto período de paz viu a França deixar a região e os Estados Unidos entraram em seu lugar. O legado político mais significativo da Primeira Guerra da Indochina foi que ela acabou levando à Segunda Guerra da Indochina, mais comumente conhecida como Guerra do Vietnã, na qual, da mesma forma, o povo resiliente e heróico do Vietnã triunfou, apesar de uma enorme perda de vidas. A pergunta que está faltando aqui é: por que os franceses fizeram isso? As atrocidades francesas neste período trabalhavam ativamente contra a eficiência militar. Elas frequentemente não serviam a nenhum propósito militar, como crimes sexuais ou assassinatos de civis. Elas frequentemente ajudavam a radicalizar a população contra os franceses, dando apoio às insurgências. Nestes exemplos, a França tinha um poder militar tão esmagador que não havia necessidade de recorrer a crimes de guerra. Nem essas atrocidades eram ocorrências aleatórias ou retaliações pontuais. Elas eram sistemáticas e, portanto, devem ter servido a algum propósito. Este propósito era a guerra psicológica. Eles eram atos de terrorismo colonial que visavam causar o máximo de medo e dano mental possível para quebrar a vontade dessas populações e forçar sua submissão.
é parte de uma mentalidade distintamente colonial que prioriza controle e medo a todo custo e vê outras raças como sub-humanos a serem treinados. Os voos da morte são um exemplo claro disso. Helicópteros militares eram ativamente direcionados a fornecer uma vantagem estratégica concreta, mas, ao invés disso, eram usados para tornar os momentos finais de alguém aterrorizantes. Era simplesmente uma supressão colonial em resposta não aos métodos das insurgências, mas ao seu objetivo fundamental de independência. Independentemente disso, o que quer que uma nação colonizada faça para ganhar sua libertação é inerentemente justificado. A nação colonizadora impôs violência a si mesma e à colônia quando começou a colonizar. Cessar atividades coloniais e sair é a condição clara para a paz. Você nunca pode culpar a vítima por resistir a uma violência indizível e exploração econômica. Desta perspectiva, as ações da França podem ser melhor compreendidas. Elas parecem então intencionalmente cruéis porque elas estavam se esforçando ao máximo para serem o mais prejudiciais possível. Através da dor e humilhação, do constante direcionamento a civis, dos crimes sexuais e mutilações, os verdadeiros alvos não eram os próprios insurgentes, mas todo o povo dessas nações que apoiava as insurgências e a vontade da independência. Os crimes de guerra da França durante sua resistência à descolonização seguiram padrões claros de brutalidade, motivados por uma mentalidade colonial que priorizava controle e medo sobre eficiência militar. O paralelo com os crimes de guerra israelenses na Palestina é difícil de ignorar, porque é o mesmo manual da mesma mentalidade etno-supremacista europeia. Embora tenhamos coberto apenas algumas das muitas zonas de conflitos e crimes de guerra da França, foi o suficiente para ver os padrões de como o exército e o governo francês operavam durante este período e continuariam a fazer se tivessem o poder. Na Argélia, Madagascar e Indochina, as forças francesas cometeram uma seleção semelhante de crimes de guerra: o direcionamento indiscriminado de civis em assentamentos, tortura generalizada e guerra sexual. Esses crimes foram em uma escala extrema e ao redor do globo por várias décadas seguidas. Esses métodos eram prática padrão, sendo utilizados em qualquer oportunidade. A retaliação excessivamente severa da França repetidamente escalava o conflito e piorava a situação humanitária, enquanto também piorava a própria situação militar da França. Todos esses crimes foram cometidos diretamente pelo exército francês e, de certa forma, permitidos pelo Estado francês nos mais altos níveis. Durante o período pós-Segunda Guerra Mundial, independentemente das atitudes do público francês, o Estado francês continuou a agir com um desprezo brutal pelos direitos humanos, apesar de seus supostos valores igualitários e iluministas liberais. Suas atrocidades dilaceraram sociedades e causaram impactos de longo prazo, ainda relevantes hoje. Tudo isso foi feito para sustentar o já desumano sistema de dominação colonial que a França ajudou a estabelecer, para os lucros do capital francês e para o padrão de vida da população francesa. Formas similares de exploração continuam até hoje no neocolonialismo francês interminável sobre suas ex-colônias. Enquanto o império continuar a explorar e aterrorizar, a resistência continuará e emergirá vitoriosa.